Cartolitas, sejam bem-vindos ao vídeo para a segunda rodada do Cartola FC. Como vocês foram na estreia? Foi uma rodada meio inesperada, né? Com algumas surpresas. Mas para essa segunda rodada, o esquema de valorização é completamente diferente e a gente tem que ficar de olho nisso. Então vamos ao que interessa. Na primeira rodada, eu fiz 68,72 e consegui valorizar 27,54 cartoletas, que eu considerei uma valorização boa. Para essa segunda rodada, vamos lá, eu vou entrar aqui para mostrar o que eu falei para vocês em relação à valorização, tá? O que eu quero ver aqui é essa variável aqui, olha. Vocês podem ver aqui que o jogador que mais valorizou da primeira para a segunda rodada foi o Elton, atacante do Sport. Ele valorizou 10,21, foi super bem. Ele tá custando 14,21. Aí a gente tem outros jogadores aqui, olha, todos aqui na ordem de valorização. O que a gente tem que pensar? Os jogadores que valorizaram bastante na primeira rodada tendem a continuar valorizando na segunda rodada. E quanto mais barato, melhor ainda. Assim, o inverso também funciona. Os jogadores que desvalorizaram muito na primeira rodada, eles tendem a continuar desvalorizando. Então, se você está pensando em cartoletas e continuar ganhando cartoletas, você tem que esquecer praticamente esses jogadores aqui, que desvalorizaram muito. E voltando aqui para o meu time, o Cardone, já para explicar para vocês, eu estou pensando em valorização, mas também em pontuação, porque eu estou participando de algumas ligas. Então é o seguinte, por exemplo, o Kleber, que foi um jogador, inclusive, que a gente deu de dicas do Pardal, meu time, o Pardone, eu coloquei o Kleber e eu dei essa dica para vocês, quem me acompanha nas redes sociais. Se você não me acompanha, @MoniqueCardone, porque eu dei essa dica do Kleber lá e quem assina o plano de sócios do Pardal já sabia dessa dica. Então eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser participar do nosso plano de sócios, do nosso grupo exclusivo, receber o material, estatística, dados, tirar suas dúvidas. É só você entrar nesse link aqui que tem as informações do plano e a gente deu a dica do Kleber. O Kleber, por exemplo, ele estava custando 2 cartoletas só, ele valorizou 5,97, ele fez 9 pontos, foi super bem e agora ele está custando 7,97. Lembrando, galera, que eu não estou levando em consideração os confrontos ainda, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Eu estou só explicando a questão da valorização. Então, ele é um excelente nome. É claro que o jogo dele é difícil, é em casa contra o Grêmio. Mas se tá pensando em valorização, ele é um bom nome aí pro ataque para você ficar de olho, que a tendência é que ele continue valorizando. Aí você pode me perguntar em relação aos jogadores que não estrearam na primeira rodada. Eu até coloquei aqui no filtro, os times que não estrearam na primeira rodada são esses jogadores. Como funciona a valorização desses jogadores? Eles valorizam de acordo com a média do game, o que é muito complicado a gente cravar aí quanto ele precisa pontuar para valorizar. O que eu tenho de dica para vocês ficarem aí no radar de vocês é o seguinte: os jogadores muito caros, tá? É óbvio que eles vão ter mais dificuldade de valorização. Então vale ficar de olho em alguns jogadores mais baratos, entendeu? Como aposta. Não adianta fazer essa multiplicação com esses jogadores de 0,45, 0,50, porque a variação deles é diferente. E também não é a mesma da primeira rodada, como se eles estivessem estreando na primeira rodada, tá? Mas eles vão valorizar de acordo com a média geral do game. Então, assim, eu também fugiria de jogadores muito caros, por exemplo, como o Rodriguinho. Então, eu vou vender aqui todos os meus jogadores. E quem quiser participar de liga comigo, gente, tem a minha Liga Clássica, que é essa daqui, amigos da Monique Cardone, Liga Clássica. Esse aqui foram os mitos, né, o top 3. O cartoleiro nato, o Guilherme Martins, fez 86,72. No final do ano vai ter premiação. Eu vou conseguir premiação aí também pro turno, pro mês, então fica ligado aqui se você quiser participar. Essa é a minha Liga Clássica. E também vai ter Liga Mata-Mata. Isso tudo você só consegue acompanhar lá pelo meu Instagram e também pelo meu Twitter, @Monique Cardone. Me segue nas redes sociais pra você acompanhar quando tiver Liga Mata-Mata e o sorteio rola por lá. E Liga Paga, como eu sempre falo pra vocês, é a Liga do Catimba. Na primeira rodada, o vencedor levou mais de 131 mil reais. É isso mesmo, tá? 131 mil reais. O próximo pode ser você. Vou deixar aqui embaixo o link para você fazer a sua inscrição para a segunda rodada, a terceira rodada. As inscrições já estão abertas até o final da competição. Mas um jogador que me interessa bastante aqui é o Vinícius. Ele, por enquanto, na hora que eu tô gravando esse vídeo, é o único atacante disponível do Atlético Paranaense. Ele tá custando 7,68, valorizou 5,68, pontuou super bem na rodada passada. E o Atlético Paranaense vai pegar o Goiás, que vive essa situação difícil com vários jogadores com coronavírus. Vem para ir para esse jogo muito desfalcado, provavelmente.
então uma boa oportunidade para o Vinícius pontuar bem e continuar valorizando. Ele é o meu primeiro atacante. E o meu segundo atacante vai ser o Elber, do Bahia. Ele tá custando 7 cartoletas, não tá caro, vai fazer sua estreia, ou seja, a valorização dele é de acordo com a média de valorização do game. O Bahia vai enfrentar o Coritiba, então acho que o Elber é uma boa aposta e eu vou nele. Para fechar, pensando em pontuação, nem tanto em valorização, como eu falei, eu vou fazer uma média aqui de pontuação e valorização no meu time principal. Eu vou colocar o Cano do Vasco. O Vasco joga em São Januário contra o Sport. O Cano tá custando 10 cartoletas, ele precisa de um pouco mais para valorizar, mas eu acho que ele tem tendência a pontuar bem. Então eu vou colocar o Cano. Lembrando, gente, que eu tô gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, então muita coisa pode mudar. Se tiver alguma alteração nesse time base que eu tô escalando aqui, eu vou atualizar nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é @Monique Cardone. Então você me segue lá, que poucas horas ali antes do mercado fechar eu atualizo, porque quando tem rodada no meio de semana fica mais complicado, a gente fica dependendo de notícia, em cima da hora. Enfim, por enquanto eu vou montar essa base aqui, alguma alteração eu posto nas redes sociais. Agora eu vou pro meio-campo. O meio-campo é o jogador que mais valorizou foi o Jonathan Gomes, estava no meu time. Quem acompanhou o vídeo aqui da estreia, o vídeo passado, eu falei desse jogador, do potencial dele, ele conseguiu fazer um gol, foi muito bem, mas para essa rodada eu vou colocar o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, por tudo que eu já falei em relação ao Goiás, provavelmente jogar muito desfalcado nessa partida, e o Léo Cittadini valorizou bastante, mas ele é um jogador que tá caro, mas eu tô pensando em pontuação também. Meu segundo vai ser o Everton Ribeiro do Flamengo. Eu coloquei ele na primeira rodada, era bom e barato. Ele não foi muito bem, não valorizou bem, mas nesse jogo eu acho que ele tem potencial de valorização. Lembrando que no ataque tem muita gente colocando o Gabigol, também acho uma boa opção, tá? Eu só por enquanto eu tô indo nessas outras opções que eu coloquei aqui, que eu já escalei, acho alternativas melhores nesse momento, tá? Então eu vou de Everton Ribeiro aqui no meio-campo, porque eu acho que ele tem sim chance de pontuar bem e conseguir uma valorização melhor do que na primeira rodada. E para fechar o meio-campo, eu quero colocar alguém do São Paulo. Algumas opções aqui: Vitor Bueno, custando 9 cartoletas, Tietê 9, Igor Gomes 7, Lisieiro 7 e o Daniel Alves 12, né? Eu não vou colocar o Daniel Alves porque eu tô achando ele muito caro, mas é uma boa opção aí para quem tá pensando em pontuação. Mas do meu ponto de vista eu fico mais em dúvida aqui entre o Lisieiro e o Vitor Bueno. Por enquanto eu vou colocar o Lisieiro, tá? Pra fechar o meu meio campo. Aqui na lateral eu vou pensar um pouco em valorização também, tá? A gente viu aqui que o Saravia foi o jogador que mais valorizou na lateral, né? 7,19, mas ele é um jogador caro, 13,19, mas ele foi muito bem, 12,20, né? O Internacional vai jogar contra o Santos, mas é um jogador interessante, assim como o Moisés, né? Ele tá custando 9,49, valorizou 4,49 e fez uma pontuação boa. O Abner Vinícius também me interessa, também tô de olho nele, 4,39 de valorização, 7,20, o Goiás na situação que a gente já comentou bastante aqui. E um outro jogador pra gente ficar de olho é o Aderlan, lateral do Bragantino, né? Lembrando que vai enfrentar o Botafogo em casa, pontuou super bem, 7,40, e olha o potencial de desarme, né? Ele desarmou bastante, 9 desarmes. Então a gente pode ficar de olho nele, 8,99, um pouco mais barato. E para quem tá pensando aí em pontuação, acho o Reinaldo do São Paulo uma boa opção, mas ele tá custando 12 cartoletas, se eu não me engano. Tá aqui, é um pouco mais caro, mas enfim, é um jogo bom pro São Paulo, no meu ponto de vista, né? São Paulo e Fortaleza. Então, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, minhas opções eu vou pelo Aderlan, tá? É o meu primeiro lateral. E por enquanto eu vou colocar o Saravia aqui, custando 13,19 pelo potencial de desarme que ele tem. Mas isso pode mudar até o fechamento do mercado, mas eu já falei algumas opções interessantes para vocês. A zaga foi a posição mais complicada, no meu ponto de vista, para escalar para essa segunda rodada, né? A gente teve o Jeromel valorizando bastante, 4,09, mas acho que tá difícil pensar em valorização nessa segunda rodada, nessa posição. Tentar mesclar aí um jogador não tão caro e que consiga valorizar. O bom e barato foi o Gil, do Corinthians, né? Ele tá custando 5 cartoletas, mas acho o jogo muito complicado. Fora contra o Atlético Mineiro, ele na primeira rodada era uma boa opção, nessa eu já não consigo ver como uma opção tão segura assim. Os zagueiros do São Paulo eu tô achando caro, a gente tem aqui o Arboleda, que seria interessante no meu ponto de vista, mas tá 13 cartoletas. Então, fazendo uma aposta aí pra essa segunda rodada, eu vou escalar o Lucas Fonseca, do Bahia, que vai jogar contra o Coritiba. Ele tá custando 6 cartoletas, é a minha primeira opção. E a minha segunda opção vai ser o Thiago Heleno, o zagueiro do Atlético Paranaense, tá? Mas assim,
Essas opções podem mudar. Se eu mudar, eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque realmente essa rodada no meio de semana, com poucas informações, os times ainda muito incertos, então eu vou esperar até amanhã, perto do fechamento, para ver se esse time vai se manter aí na defesa. No gol, as alternativas que eu vejo mais interessantes aqui, o Vanderlei cumpriu sua missão na primeira rodada, foi o goleiro que mais valorizou, 4,57, mas tem um jogo difícil, né? Mas quem tá pensando aí, de repente, defesa difícil, pode colocar o Vanderlei. Outro jogador que eu acho interessante é o Santos, do Atlético Paranaense, mas aqui pensando em SG, 10 cartoletas, não tá tão caro, mas vai enfrentar o Goiás nessa situação complicada. E também o Fernando Miguel, do Vasco, 8 cartoletas, não está tão caro, pensando de repente que pode ser bastante exigido, conseguir DD e SG. Esses são os 3 nomes que eu considero mais interessantes nesse momento, mas eu vou colocar o Santos, tá? Vou colocar o Santos do Atlético Paranaense. Eu tô vendo meu time, eu tô achando que tem muito jogador do Atlético Paranaense, então pode ser que isso mude até o fechamento do mercado, ou pode ser que eu mantenha mesmo e faça essa aposta arriscada aí. Arriscada que eu digo no sentido, muitos jogadores do mesmo time, você praticamente vai pra tudo ou nada. Ou aquele time ali vai super bem, mas se ele for super mal, você fica muito em desvantagem. E nesse sentido que eu tô falando, apostando que o Goiás vai muito desfalcado pra essa partida, né? Meu técnico vai ser o Felipe Conceição do Bragantino por conta de cartoletas, tá? 4,55, por enquanto eu acho que não vale fazer um investimento nesse início do campeonato em técnicos mais caros. Essa é a minha posição. E o meu capitão para essa segunda rodada vai ser o Léo Cittadini. Fiquei em dúvida, mas por enquanto ele vai ser o meu capitão, confirmada a minha escalação. Se eu fizer alguma alteração, eu vou postar nas minhas redes sociais um pouco antes do mercado fechar, @Monique Cardone, me segue lá. Boa sorte para todos vocês. Fiquem com isso em mente, gente. Tem muita gente pensando em valorização e tem muita gente pensando em pontuação. Eu tentei fazer um time aqui pensando nos dois com algumas apostas, tá? Então, se você está pensando só em valorização, cuidado com alguns jogadores que eu escolhi. Se você está pensando só em pontuação, também fica alerta, tá? Então é isso, porque depois vocês vêm aqui nos comentários, fiquem à vontade para comentar, eu tento responder todo mundo, mas vocês ficam falando algumas coisas que não acompanharam o meu objetivo do time principal, por isso que eu tô explicando para vocês. Fechado? Boa sorte, boa mitada para todo mundo. Beijo!